Saulo, um homem marcado por seu zelo e determinação, conhecido por muitos como Paulo, aquele que mudou a história através da fé e da palavra. Em um instante, ele passou de perseguidor implacável dos cristãos a um dos mais poderosos pregadores da mensagem de Cristo. Então, fique ligado até o final para conhecer essa história. Saulo, um fariseu fervoroso e altamente educado, nasceu em Tarso, uma cidade notável por seu ambiente cultural e intelectual. Desde cedo, ele foi instruído nos caminhos da lei judaica, tornando-se um defensor zeloso da tradição. Embora sua devoção à lei fosse indiscutível, havia em Saulo uma insatisfação espiritual que ele não conseguia preencher. Ele se via como um guardião da pureza religiosa, buscando zelosamente proteger sua fé. No entanto, essa busca o levou a agir com uma agressividade implacável, especialmente contra os seguidores de Cristo. Em Filipenses 3, 5, 6, ele descreve sua condição, dizendo: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Naquele tempo, Saulo acreditava que os cristãos eram uma ameaça direta à fé que ele tanto prezava. Por isso, ele tomou para si a missão de persegui-los, acreditando estar cumprindo a vontade de Deus ao erradicar o que considerava uma heresia. Sua dedicação a essa causa era extrema. Ele não hesitava em usar de força e autoridade para prender e até consentir na morte daqueles que seguiam a Jesus. Gálatas 1,13 registra suas próprias palavras, onde ele admite: porque já ouvistes qual foi outrora o meu procedimento no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Apesar de todo seu fervor, Saulo não se dava conta de que estava espiritualmente cego, incapaz de enxergar a verdade sobre Jesus e sua mensagem. Ele estava tão envolvido em seu zelo que não percebia que sua busca por justiça, na verdade, o afastava da paz que tanto buscava. Sua cegueira espiritual era profunda. E enquanto ele continuava sua perseguição, acreditava estar no caminho certo, sem saber que estava prestes a ter um encontro que mudaria sua vida para sempre. Atos 22, 3, 4 revela a intensidade de sua missão e o peso que ela tinha sobre ele. Eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade, instruído aos pés de Gamaliel, conforme a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós hoje sois. Eu persegui este caminho até a morte, prendendo e entregando à prisão tanto homens como mulheres. Essa era a realidade de Saulo antes de sua vida ser transformada na estrada para Damasco. A vida de Saulo tomou um rumo inesperado quando ele partiu em uma jornada para Damasco, determinado a continuar sua perseguição aos cristãos. No entanto, no caminho, ele foi subitamente envolto por uma luz divina tão intensa que o deixou sem visão. Atos 9, 3, 4 descreve esse momento crucial, quando Saulo ouviu uma voz do céu dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa experiência foi o ponto de virada na vida de Saulo, que até então não havia compreendido a verdadeira natureza da missão que estava cumprindo. Caído ao chão e sem entender o que estava acontecendo, Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Atos 9, 5. A resposta que recebeu foi tanto surpreendente quanto transformadora: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Nesse instante, Saulo percebeu que estava lutando contra a própria verdade que ele buscava. A luz divina não apenas o cegou fisicamente, mas também abriu seus olhos espirituais para a realidade de que ele estava perseguindo o próprio Filho de Deus. Esse encontro mudou completamente o rumo de sua vida. A partir desse momento, Saulo foi guiado para Damasco.
mas agora sem sua visão e sem o mesmo propósito que antes o impulsionava. Ele não comeu nem bebeu por 3 dias, completamente imerso na experiência que acabara de ter. Este evento, narrado em Atos 9:8-9, marca o início de uma transformação profunda e irreversível na vida de Saulo, preparando o caminho para a conversão que estava prestes a acontecer. Após a experiência na estrada, Saulo permaneceu em Damasco, ainda cego e em jejum, por 3 dias. Durante esse período, Deus chamou Ananias, um devoto seguidor de Cristo, para ir até Saulo. Embora Ananias soubesse da reputação de Saulo como perseguidor dos cristãos, ele obedeceu à ordem divina. Quando chegou até Saulo, impôs-lhe as mãos e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Atos 9:17. Imediatamente algo como escamas caíram dos olhos de Saulo e ele recuperou a visão. Com a visão restaurada, Saulo foi batizado por Ananias, selando assim sua conversão. Esse batismo não foi apenas um ritual, mas um símbolo poderoso de sua transformação interior. Atos 9:18 relata como ele, após o batismo, se levantou e foi fortalecido, tanto fisicamente quanto espiritualmente. A cegueira que antes o dominava foi substituída por uma nova visão, uma compreensão clara de sua missão e propósito em Cristo. Após o batismo, Saulo começou a pregar nas sinagogas de Damasco, afirmando que Jesus era o Filho de Deus. Sua conversão foi tão radical que muitos ficaram perplexos ao vê-lo, o antigo perseguidor, agora proclamando a fé que antes tentava destruir. Esse início de ministério foi apenas o começo de uma jornada que levaria Saulo a se tornar Paulo, um dos maiores apóstolos e pregadores do cristianismo. A partir desse momento, sua vida seria guiada não mais por sua própria vontade, mas pelo Espírito Santo, que agora habitava nele. Sua mudança de perseguidor para pregador foi tão radical que aqueles que o conheciam ficaram espantados e até desconfiados. Atos 9, 20 e 21 descreve como todos os que o ouviam perguntavam: Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? Aquele que antes buscava destruir a igreja, agora se tornava seu defensor mais fervoroso. Saulo não se limitou apenas a pregar nas sinagogas. Ele começou a debater com os judeus, provando através das Escrituras que Jesus era o Messias. Sua nova força vinha do Espírito Santo, que agora o guiava em todas as suas ações. Atos 9:22 relata como Saulo, porém, se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, demonstrando que Jesus era o Cristo. A transformação de Saulo não foi apenas interna, mas também pública, e rapidamente se tornou evidente para todos ao seu redor. A mudança na vida de Saulo foi tão significativa que ele logo atraiu a atenção dos líderes judeus, que agora viam nele uma ameaça. Mas em vez de se intimidar, Saulo continuou a pregar com ainda mais fervor. Ele sabia que sua missão era divina e que nada poderia desviá-lo desse caminho. Sua transformação marcou o início de um ministério poderoso que o levaria a pregar o Evangelho em várias partes do mundo, sempre guiado pelo Espírito Santo. Barnabé desempenhou um papel fundamental no início da jornada de Saulo como cristão. Quando Saulo voltou a Jerusalém, muitos dos discípulos estavam céticos em relação à sua conversão. Eles ainda o viam como o perseguidor implacável que havia causado tanto sofrimento à igreja. No entanto, Barnabé, conhecido por seu espírito de encorajamento, acreditou na sinceridade de Saulo e decidiu apoiá-lo. Atos 9:27 nos conta como Barnabé levou Saulo até os apóstolos e explicou como ele havia visto o Senhor no caminho e como pregava corajosamente em Damasco. Barnabé não apenas apresentou Saulo aos apóstolos, mas também o acompanhou em sua nova missão.
Ele reconheceu o potencial de Saulo e o incentivou a desenvolver seu ministério. Barnabé sabia que o poder da conversão de Saulo precisava ser compartilhado com outros, e juntos eles começaram a pregar em diversas regiões. Atos 11, 25, 26 mostra como Barnabé foi buscar Saulo em Tarso, para que juntos ensinassem em Antioquia, onde os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. A confiança e o apoio de Barnabé foram essenciais para que Saulo se estabelecesse como líder na igreja primitiva. Sem esse apoio inicial, Saulo poderia ter enfrentado ainda mais resistência e dificuldade em sua nova caminhada. Barnabé mostrou a importância de acreditar e apoiar novos convertidos, especialmente aqueles que, como Saulo, tiveram um passado difícil. Esse relacionamento foi crucial para o desenvolvimento do ministério de Saulo, que mais tarde se tornaria conhecido como o apóstolo Paulo. Após sua conversão e o apoio inicial de Barnabé, Saulo passou um tempo em solidão na Arábia. Esse período foi crucial para sua maturidade espiritual e para a compreensão profunda da mensagem de Cristo. Gálatas 1, 17 e 18 menciona que Saulo não consultou carne e sangue, mas foi para a Arábia antes de voltar a Damasco. Esse tempo sozinho, longe das multidões e das distrações, permitiu que Saulo refletisse sobre sua experiência na estrada de Damasco e sobre o chamado que havia recebido. Na solidão da Arábia, Saulo aprofundou seu relacionamento com Deus. Ele passou esse tempo estudando as Escrituras, orando e buscando a direção do Espírito Santo. Foi nesse isolamento que Saulo começou a entender plenamente a missão que Deus lhe confiara. Ele não estava mais agindo por impulso ou por zelo cego, mas sim com uma convicção firme e uma compreensão clara de que Jesus era o Messias. Esse período de solidão foi essencial para que Saulo se preparasse para os desafios que enfrentaria em seu ministério. Ao retornar, Saulo estava mais forte espiritualmente e mais preparado para enfrentar as adversidades que viriam. Ele sabia que seu chamado era maior do que qualquer oposição que pudesse encontrar. A solidão na Arábia havia sido um tempo de preparação, um tempo em que Deus trabalhou em seu coração e o capacitou para a grande missão que estava por vir. Com essa nova força, Saulo estava pronto para continuar sua jornada, agora como Paulo, o apóstolo dos gentios, determinado a levar a mensagem de Cristo aos confins da terra. Agora que você conhece a história impressionante de Paulo, o grande desafio é refletir sobre como essa história pode impactar a sua vida. Quantas vezes você já se encontrou em um caminho de certezas, mas sentiu que algo estava faltando? Paulo nos ensina que mesmo quando estamos convencidos, achando que estamos no caminho certo, pode haver uma luz divina pronta para nos mostrar uma nova direção. Você está disposto a ouvir essa voz e permitir que ela transforme sua vida de forma radical? Se a história de Paulo te inspirou, como ela pode inspirar suas ações daqui para frente? Talvez seja hora de reavaliar suas convicções, abrir-se para novas perspectivas ou até mesmo considerar se há algo em sua vida que precisa ser mudado. Assim como Paulo encontrou propósito e verdade ao mudar de direção, o que você pode encontrar se der uma chance ao inesperado? E mais importante, você está preparado para viver plenamente esse chamado? Se você quer continuar aprendendo com histórias como essa e deseja aplicar esses ensinamentos em sua vida, inscreva-se no canal e ative as notificações. Há muito mais para explorar e eu estou aqui para te guiar nessa jornada de descobertas e crescimento. Não perca a oportunidade de se transformar assim como Paulo fez. Nos vemos no próximo vídeo.